E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Que é de tempo. Ah, com certeza. Tá? Que o T é Senão tempo. você deixa lá, Deus dará, e um dia eu atinjo isso aí. Determine a linha de chegada, determine pontos, sabe? Se você vai fazer metas para 3 meses, 9 meses, mensal, semanal. Para mim, eu gosto de ter sempre no compounding, né? Uma meta sempre puxando a outra. Tipo, aquelas perguntas assim, como é que vai estar daqui 10 anos? Gente, 10 anos é muito tempo. Vocês não têm noção do que dá pra mudar na vida em meses. Uhum. Então, até falando de metas, assim, tudo bem, é legal você ter uma visão a longo prazo, do que você espera e tudo mais. Mas trabalhar com metas mais a curto prazo, no sentido, sabe, 3, 6, 9, 1 ano. Porque o mundo... Vocês viram isso? Em 3 meses, mudou o mundo inteiro. Mudou o mundo inteiro. Não, eu nunca gostei também, viu, amor? Vou... Aquelas perguntas, como que você se vê daqui 5 anos? Sei lá como eu me vejo daqui 5 anos. As pessoas, como você vê daqui 10 anos? Com 44. É isso que eu vejo. Pessoas que é 10 anos. Eu adoro aquelas pessoas que não, com 10 anos eu vou estar exatamente nesse lugar. Eu então, acho se você que consegue, ótimo. Sei lá, o eu cara tenho tem alguns bola de princípios cristal. que vão nortear, que eu sei. Sim. Sabe? Alguns princípios que eu sei que eu vou ter, extremamente, sabe, conectado à minha família e tal. Então, a parte mais... A base. A parte mais de princípio, mais uma coisa exata, ser exatamente o que eu vou estar fazendo, ou não fazendo, mas exatamente qual vai ser o meu tamanho. Cara, se alguém tem essa base, beleza, se você gosta disso daí, mas... Não é comum, né? Não, é que eu percebi que quando você chuta longe demais, sabe? Uma coisa para daqui 20 anos, 30 anos, eu acho que é muito mais uma parte inspiracional do que se você for para uma parte mais lógica da coisa, sabe? E tem eu fiz um curso de neurociência, né, aplicada, e é muito interessante isso, até para falar de metas. E falar de metas, sonhos e até em relação a como a gente se prejudica. Por exemplo, por que muitas pessoas quando fumam, olham no maço de cigarro tudo que pode te ocasionar na vida. E mesmo as pessoas olhando aquelas imagens, elas não se comovem e continuam fumando. Porque o prejuízo está muito longe. E aí, o que acontece? Então, eu não preciso parar agora, porque se isso acontecer comigo, não é agora. Então, eu posso deixar para me preocupar lá na frente. E isso acontece também em relação a resultado. Quando os resultados estão muito distantes, você não se mexe agora. E isso é uma coisa que acontece dentro do nosso cérebro. A gente não consegue ativar gatilhos de produção ou de tomada de decisão quando a recompensa ou o prejuízo está muito distante. Então, quando você coloca recompensas para 5 anos, para 10 anos, você nunca se mexe. É isso. E até isso, por exemplo, tem a ver com perder peso. Eu tô muito fora de forma e eu quero o corpo... Aí você coloca uma coisa tão distante, você coloca uma meta tão surreal, uma meta tão distante que você acaba se desmotivando, você acaba não tendo iniciativa pra fazer algo, porque aquilo é tão distante que o seu cérebro, na hora, ele já entra em modo de sobrevivência, ele fala, não, você não precisa desprender sua energia em relação a isso. Uhum. Então, colocar... vou perder peso. Então, não coloca assim, porque daqui 2 anos eu quero... Não, como é que você quer estar daqui 1 mês? Sim. Para que seja algo mais próximo, que o seu cérebro, ele precisa de coisas mais próximas para ele começar a querer trabalhar, para ele conseguir sabe assim, ter um ponto de iniciativa. Total. Eu acho que as metas extremamente longas, 10, 15, 20 anos, principalmente quando a gente fala mais do que isso, né? Como você se vê com 60 anos de idade? Cara, eu acho que é muito mais uma parte inspiracional do que você tentar tangibilizar, porque a margem de erro vai ser enorme. Vai ser enorme. É que nem, e eu vi que não precisa, por exemplo, se você sai de carro de São Paulo ao Rio de Janeiro, você não precisa enxergar a estrada inteira para decidir. E você sabe que esse é um grande erro, por isso que as pessoas procrastinam tanto. Sim. Porque elas têm sonhos enormes, né? Coisas grandes que são muito fora da realidade delas. E elas não conseguem trazer isso pro curto prazo. Uhum. Então elas tendem a procrastinar tudo, porque é tudo tão distante, é tudo tão longe, é tudo tão fora da realidade, que elas não conseguem encontrar a motivação, a disciplina e as microtarefas para conseguir fazer isso. Uhum. Então, quando você consegue trabalhar com metas de 1, 3, 6, 12 meses, o seu cérebro, consigo. Justo. Então, isso tende até você diminuir a sua procrastinação. Total.
Total, concordo. Número de gerente grau. Até olhando, né? Assim, enquanto você tava falando, tava passando aqui, sabe, os nossos patrocinadores, né? A Esmera, o Bookme, até o Vente, obviamente, são projetos nossos. A gente recebe muita coisa para as pessoas quererem patrocinar o podcast. Só que a gente tá... Enfim, primeiro tem que ter sinergia com a gente, né? Sim. Mas é muito engraçado que 10 anos atrás, isso aqui nem passava na nossa cabeça. Nunca. Nem passava pela nossa Não. cabeça. Eu tava até falando com o Flávio isso, né? Porque, enfim, eu conheço ele há 5 anos. Eu sabia, a intencionalidade. Eu sabia que a gente faria negócio juntos, mas não sabia exatamente o quê. E tá tudo bem. É que nem ele falou assim, quando eu pergunto pra ele, cara, qual que é a tua visão, né? O Flávio é um cara de muita visão. Qual que é a tua visão pros próximos anos? Ele fala assim, cara, o meu próximo, sabe, EdTech, né? Ele tá muito focado com educação, principalmente dentro do grupo Wiser, só que ele não sabe exatamente tudo. Por exemplo, o Ventes, a gente não sabia que ia ser o Ventes, né? Que a gente unia, a gente sempre teve esse DNA de vendas muito forte, eu e ele, né? Ele, a grande história do cara que começou vendendo cursinho de inglês e formou um grande império, e eu sou o cara do destaque da venda direta, né? Que é venda porta a porta. Então, sempre foi um DNA, mas a gente não sabia que isso. E tá tudo bem. Você não precisa chegar a rua inteira para decidir caminhar. Então, eu gosto desse resgate. Traz do...